Queridos companheiros, sejam bem-vindos mais uma vez a esta casa que nos recebe com muito amor e carinho. Aqueles que estão presentes, nossos companheiros também que nos acompanham pela internet, e por todos aqueles, pelo Brasil inteiro, que com certeza está nos acompanhando pela internet. Então, sejam bem-vindos, que a paz e o amor de Cristo nos envolva. Ao adentrarmos as portas dessa casa, nesse ambiente que já foi preparado para nos receber, somos abraçados pelos companheiros da espiritualidade. E nesse momento somos atendidos nas nossas necessidades. Temos alguns avisos para passar e em seguida faremos a prece e daremos início à nossa palestra. Nós temos palestras todos os dias. Então, de segunda, terça, quinta, começando sempre às 8h15. Às quartas-feiras, a palestra se inicia às 14 horas. Então, nós temos o plantão de orientação sempre 30 minutos antes de cada palestra. Então, se alguém precisar passar pelo plantão, 30 minutos antes estaremos atendendo, os plantonistas estarão atendendo. Às sextas-feiras, nós temos o trabalho para aqueles dependentes de drogas, dependentes químicos, ou também para aqueles que estão necessitando aí de um apoio, né, de um reforço, é realizado na sexta-feira. Temos um grupo de trabalho que realiza essa atividade. Não é uma reunião aberta, é um grupo de trabalho, mas todos aqueles que tiverem problemas, conhecerem alguém que quiserem auxílio, tragam esse nome, né, até nós, que nós estaremos auxiliando dentro do merecimento de cada irmão. Aos sábados nós temos as palestras que se iniciam às 15 horas, né? Então teve a mudança do horário, às 15 horas fica mais fácil, né? E nós temos ao domingo, nós temos às 10 horas, inclusive aos domingos, a evangelização infantil. É aquele momento em que os nossos filhos pequenos têm o primeiro contato com a doutrina, né? São orientados, tem uma série de atividades envolvendo todas as crianças, enquanto os pais participam da reunião. Todo segundo sábado do mês, nós realizamos a entrega de 62 cestas básicas para as famílias cadastradas que estão necessitadas. E nós contamos com o apoio, com a colaboração valorosa desses nossos irmãos, que nos auxiliam, dentro do possível, né, para podermos melhorar esse atendimento. Então, doando 1 quilo de alimento não perecível, que vai integrar as outras doações para atender essas pessoas carentes. Todo sábado, nós fazemos a distribuição de lanches e um chá, ou um suco, ou um café para aqueles nossos companheiros que estão desamparados, esquecidos, né, nas praças, próximas aqui no entorno. É um trabalho voluntário que precisamos de trabalhadores que estejam dispostos a abraçar essa causa conosco. Tá? Então se inicia às 17 horas, só se apresentar. Estou pronto para o trabalho, que o trabalho está à disposição. Tá certo? Bom, nós temos um problema porque nós estamos com pouco espaço físico, estamos reformando aí na casa, então estamos com dificuldade para receber as roupas, as doações que estão vindo. Não é que nós não queremos receber, mas por fora de espaço não temos como armazenar tudo isso, tá? Até fazer a distribuição, aumentar o espaço. Então não é que nós não queremos receber, não temos como receber isso. Então nós estamos procurando quem tiver, se puder passar por uma outra entidade que esteja necessitando, por favor. Tá bom? E é isso, companheiros. Então, depois desses avisos, né? Chegado o momento aí de nós fazermos a nossa reflexão, nos religarmos, né? Com o plano espiritual, com Deus. Então vamos fechar os nossos olhos do plano físico. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Vamos visualizar nosso Mestre Jesus, com a sua infinita bondade, com o seu amor pela humanidade, que entre nós deixou sua mensagem a esses companheiros da espiritualidade que aqui se encontram, nos amparando, nos auxiliando. E unidos em pensamento, vamos agradecer pela oportunidade que nos é dada do aprendizado, do amparo,
dessa dádiva que recebemos, dessa misericórdia, dessa caridade que nos é dada. Ó Pai, obrigado por essa oportunidade. Quão felizes somos por estarmos aqui reunidos, emanados num só pensamento. Obrigado, meu Pai. Que assim seja. E assim, vamos envolvendo com muito carinho nossa companheira Kátia, que fará por nós a palestra desta noite. Vamos falar sobre o louvor do Natal. Que ela seja feliz na sua exposição. Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos fortaleça, nos ampare, né? E que possamos, nos momentos que aqui estamos, não só usufruir das energias com que estão impregnadas no ambiente, energias positivas e fortalecedoras, mas principalmente que possamos mudar o nosso padrão vibratório e dessa forma podermos rever alguns conceitos e alguns posicionamentos que temos em nosso dia a dia. Essa época, claro que todo mundo fala de Natal, né? E é interessante, quando a gente pensa no Natal, entender toda a simbologia que reveste essa data, né? Porque quando se fala de Natal e de final de ano, tudo isso tem simbologia. O final do ano sempre nos dá a impressão que vai começar tudo, né? Tudo vai recomeçar. E como se fosse começar do zero, né? Nada começa do zero. Tudo começa de alguma coisa. E muitas vezes não começa, continua. Nós precisamos começar a entender o processo para podermos preservar aquilo que é bom, que é útil, em vez de querer que tudo recomece e mudarmos aquilo que está precisando de ajustes. Porque nem sempre as coisas têm que ser totalmente descartadas, porque tudo na nossa vida é experiência. Então, muitas vezes o que nós precisamos é só mudar a forma de olhar para a situação. E quando se fala do Natal, isso é fundamental, porque o Natal virou, todo mundo sabe disso a exaustão, uma data puramente comercial. E aí que começa a importância de nós entendermos a simbologia. E claro que as pessoas, para justificar, dar presente, tudo isso cita tanto São Nicolau, né, quanto os Reis Magos. E aí nós precisamos entender que quando se fala do nascimento de Jesus, tudo é simbólico. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo, né? Com exceção do fato que ele nasceu. Mas ele não nasceu dia 25 de dezembro. Segundo os estudiosos, é impossível que ele tenha nascido no dia 25 de dezembro, porque na região em que ele nasceu era inverno. E na descrição do nascimento de Jesus, falam que os pastores estão pastoreando. E durante o inverno naquela região, é impossível pastorear qualquer animal. Além disso, segundo o que está dito por aquelas pessoas que viveram próximas a Jesus, José sai com Maria lá de Nazaré, né, e vem para Belém. No inverno, era impossível fazer essa trajetória, principalmente com uma mulher em final de gravidez. Aliás, segundo os estudiosos, e quando eu falo estudiosos, eu não estou falando estudiosos de Bíblia, estou falando inclusive de historiadores, né? Era impossível que ela, na condição que estivesse, tivesse feito essa viagem em lombo de burro, como é colocado. Com outro detalhe, naquela região não tem burro, né? Burro é um animal típico brasileiro. São coisinhas interessantes, assim, para a gente pensar, como essas imagens vão tomando conta da nossa vida sem nós refletirmos sobre elas. Além de tudo, o dia 25 de dezembro foi instituído pela Igreja Católica como nascimento de Jesus em 354 por um decreto papal de Libério, né? Porque era uma data e que desde 330, mais ou menos, o pessoal andava comemorando a festa, o nascimento de Jesus, se aproveitando de uma outra festa ligada à colheita, a deuses pagãos, que era a festa do solstício de verão. De inverno, desculpa, porque é inverno lá e verão aqui, né? Então nós temos o nosso solstício de inverno em junho, dia 21 de junho, na proximidade, e no hemisfério norte é
em dezembro. Porque agora lá é frio, né? O Natal lá é gelado. Por isso que o nosso Natal de mentirinha tem neve, né? É o máximo. Ninguém põe Papai Noel de bermudão, camiseta estampada, coisa que é calor, né? E esta data é escolhida e depois vai ser reafirmada por um calendário feito por uma figura, né, uma figura no bom sentido, que é um diácono que se chama Dionísio, ou exíguo, no sentido de menor, de humilde. Né? Não é de menor. Tem gente, vocês podem achar Dionísio pequeno, mas é no sentido de humildade, não de altura. Tá? E ele cria um problema imenso no nosso calendário. Porque ele comete um erro, usando até as próprias escrituras, ou seja, o próprio Novo Testamento. Ele comete um erro histórico com a data da morte de Herodes e de alguns outros acontecimentos. Inclusive, quando Lucas diz quando nasceu. Então, tem uma série de quadros históricos que provam que ele errou o calendário em mais ou menos 7 anos. Então, na verdade, Jesus teria nascido 7 anos antes do que se imagina. Então, Jesus, além de tudo, não teria morrido com 33 anos, ele teria mais ou menos morrido com 38. A história é muito interessante e o erro todo veio. E, na verdade, como 25 de dezembro já estava assumido, o Dionísio acaba. A preocupação do Dionísio era acertar a data da Páscoa, ele não queria saber de Natal. Ele queria acertar a data da Páscoa. Porque a Páscoa eles tinham certeza. Porque Jesus tem a ceia com os apóstolos antes de morrer, numa sexta-feira da Páscoa judaica. A Páscoa judaica não cai, a Semana Santa dos judeus não é como a nossa, cai qualquer dia da semana, tá? Eles têm a data um pouco mais fixa. Para nós, então, a Sexta-feira Santa, que é a sexta-feira do jantar de Jesus, né? Do cenáculo é só a sala de jantar, onde ele se reúne lá com os seus apóstolos. Para acertar o calendário e ter isso sempre numa sexta-feira, ele começou a fazer os cálculos lá dele e ele acabou errando algumas datas. E todo o calendário cristão é baseado na Páscoa. Ele não é baseado no Natal. Por isso, quando a gente quer fazer a conta de quando vai ser a Páscoa, as nossas contas não dão certas. Porque tudo começa pela Páscoa. E a Páscoa tem que cair no domingo. Então, tem todo um cálculo mirabolante. Se um dia, se alguém se interessar, me pede, eu tenho. Bom, e hoje vocês acham fácil na internet. Mas eu tenho isso feito, eu posso passar para quem quiser, é só me pedir por e-mail que eu mando. Porque é completamente louco o negócio. É muita conta que tem que ser feita para poder chegar ao resultado. E aí, então, ele errou o ano. Mas o dia 25 já estava instituído e as coisas tiveram que combinar. As coisas tinham que combinar, porque a Páscoa acontece X dias depois do Natal, ou X semanas e vai. Mas o que é importante nós sabermos é que esta data de 25 de dezembro é próxima ao dia do solstício de inverno. O que é o solstício do inverno? É quando os dias começam a ficar mais longos. Porque no inverno, no hemisfério norte, os dias são muito curtos. Né? Se tem luz natural por muito pouco tempo. Então, quando acaba o período e começa a ter os dias mais longos, isso é por volta do dia 21, 22 de dezembro. Quando chega no dia 25, já é perceptível a mudança da estação do ano. Com uma coisa interessante também, né? Porque o inverno simboliza a morte. Não sei se vocês sabem disso, as estações do ano têm simbologias também a ela relacionadas. Então, ao mesmo tempo que a primavera é o nascimento e o verão é a vida, né? O inverno é a morte e o outono a maturidade. É legal entender essas coisas, porque se Jesus vem trazer a luz do mundo e ele se define, né? Que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? É muito interessante que tenham usado a data em que os dias voltam a ficar longos. Ou seja, os dias voltam a ficar iluminados pelo sol. São simbologias que, se nós conhecemos, nós vamos começando a compreender como que as coisas não chegaram. Aí todo mundo fala, não, então eu fui enganado, não. Na verdade, né, como reencarnacionista que sou, e algumas pessoas aqui também são, porque nem todo mundo está na casa espírita ou ouvindo uma palestra espírita acredita nisso, né? Mas para quem acredita, nós já sabemos disso há muito tempo, né? Já vivemos outras épocas, já sabemos disso. Mas é que nós achamos que isso não é importante. Na
não é importante, depende do foco que se dá. Porque quando nós entendemos a simbologia, nós paramos de adorar as datas e nós passamos a entender, em espírito e verdade, o sentimento que aquela situação deve gerar. E Natal, para todo mundo, até é um período de reflexão. Mas, na verdade, é um período que todo mundo fica mais tolerante também, né? A gente até compra presente para aqueles parentes que a gente não suporta, só para não sair falando mal da gente, né? Assim, a gente vai, né, tenta ficar mais sociável, todo mundo fala no bem, a energia muda, todo mundo está feliz, gastando dinheiro, recebendo 13º, ou seja, tem uma série de fatores que ajudam a mudar o nosso padrão vibratório. Então tudo fica mais leve nesse período. Além de que algumas pessoas estão de fato comemorando a encarnação de Jesus entre nós. Infelizmente não é a grande maioria, né? E não é mesmo, nem entre os cristãos, né? Porque muitas vezes nós cristãos estamos preocupados em fazer média com a família, em resolver uma série de outras, pagar dívida, resolver uma série de outras coisas, que não comemorar ou cumprimentar ou viver de forma condizente com o comportamento, com a filosofia do aniversariante. Porque não importa se a data é essa ou não, é um simbolismo, como a Páscoa é um símbolo, tudo é simbologia. Né? Como a nossa própria fala, o nosso idioma, tudo isso é símbolo, são símbolos que nós administramos no nosso dia a dia. Então o problema não é o símbolo, o problema é como nós lidamos com a essência. E o tema de hoje está numa lição de Emmanuel, do livro Religião dos Espíritos, que se chama Louvor de Natal, que ele comenta a questão 1017 do Livro dos Espíritos. Essa questão está na última parte do Livro dos Espíritos e está exatamente no capítulo que fala do paraíso, do inferno, das penas e gozos futuros. Ou seja, da felicidade que nós tanto buscamos e que Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós. Então, o Natal é um momento de nós procurarmos desenvolver a felicidade dentro de nós. O Natal enquanto comemoração do nascimento de Jesus. Ora, se ele não nasceu no dia 25 de dezembro, como a história nos mostra, tem dia certo para comemorar? A dúvida se que ele nasceu em março ou em setembro. Tem toda uma... Olha, gente, a pesquisa é muito legal, porque a gente descobre umas coisas muito interessantes, né? Então, aí toda uma discussão se foi março, se foi setembro, mas não foi dezembro. O importante não é a data, volto a repetir, é o sentimento, é a essência da situação. E aí, nós precisamos aproveitar o final do ano para perguntar se nós honramos Jesus, que nós dizemos amar, no dia do seu aniversário. E aí, pensando que esse dia não é o dia correto, será que nós honramos ele em algum outro dia? É só para refletir. Claro que nós não vamos conseguir mudar todos os nossos comportamentos e seguir Jesus. Mas o que nos move no presentear o outro? O que nos move na comemoração? O que isto nos afeta emocionalmente? A que reflexão esta época do ano me conduz? Porque se não me conduz a reflexão nenhuma, eu não estou comemorando o nascimento de Jesus. E Emmanuel vai discorrendo, falando de toda a situação da vida de Jesus. Então ele diz, por exemplo, que Jesus viveu pedindo culto à verdadeira fraternidade. Que ele passou por vilarejos anônimos. Ele buscou companheiros rudes que não favoreciam os voos do pensamento. Ele conversou com a multidão sem propaganda condicionada. Ninguém saía avisando Jesus vai chegar e vai falar. Ele chegava e começava a falar e todo mundo se reunia. Além disso, ninguém conhece o nome das crianças nem das mães a quem Jesus se dirigiu. Aliás, nem o nome da prostituta, porque aquela mulher que vai ser apedrejada, né, que não é uma prostituta, mas ela vai ser apedrejada, ela não é Maria de Magdala. Muita gente comete esse engano,
Mas o Evangelho é claro, ela não é Maria de Magdala. Ela é apenas uma mulher que traiu o marido. Ponto. Não tem nome. Ele não tinha dinheiro. Tinha lá, ele mandou pagar o imposto para entrar na cidade. Sim, mas ele não era um homem que vivia usufruindo do poder do dinheiro, né? E ele, durante esses 2000 anos, continua vivo entre nós. Mas será que nós estamos vivos em Jesus? Porque ele está vivo em nós, porque ele se interessa, se preocupa e nos atende. Nós estaremos e estaríamos vivos em Jesus nos momentos em que nós o seguimos. Não tem outro jeito. Nós só honramos a Deus como nosso Criador quando nós cumprimos a sua lei. Se nós reclamamos da justiça divina, nós não estamos amando a Deus. Nós só vamos, então, viver em Jesus e estar próximo a Ele nos momentos em que nós, de fato, seguirmos os seus ensinamentos, pegando a fraternidade e os presentes do nosso Natal. Muitos presentes, a gente precisa começar a pensar, e eu falo, eu faço isso como todo mundo. Os presentes eu dou por pura necessidade. Social, familiar, não importa, não é por prazer. Então eu não estou sendo fraterna, eu estou sendo, na verdade, hipócrita. Porque eu não vou dizer para a pessoa, olha, eu comprei para você por obrigação. Eu vou dizer que eu comprei pelo Natal e que eu estava muito feliz quando eu comprei aquilo. Não é assim que nós fazemos? E aí ainda compra aquilo que a gente sabe que a pessoa não vai gostar, que não vai servir, que ela não vai usar, e se ela trocar a gente fica bravo. E ainda olha para ela e fala assim, comprei o que tinha a tua cara. Aí a pessoa olha para aquilo e fala assim, nossa, devo estar ruimzinho, né? Fraternidade vem muito antes do amor. A gente fala tanto que ama, né? Só que quem ama respeita, compreende, tolera, entende a necessidade do outro. Então isso é complicado. A fraternidade só exige, e é só entre aspas, porque não é nem nada tão pequeno assim, que nós não tenhamos mágoa e ressentimento. Que entendamos que todos somos irmãos. E quando se fala de todos e da verdadeira fraternidade vivida por Jesus, é todos mesmo. Não é quem eu vou com a cara. São principalmente aqueles com os quais eu não vou com a cara. É com esses que eu tenho que desenvolver a fraternidade. Porque é o único caminho que eu tenho para mudar os meus comportamentos. Sendo que quem a gente vai com a cara, de vez em quando a gente também deixa de ir. Em vez de ser fraterno, passa a ser inimigo, né? Em vez de ser amigo, querido, passa a ser inimigo, falar mal da pessoa. Então, a fraternidade já é algo muito difícil para nós. Se formos pensar no companheirismo, né? Pode ser um pouco... Percebe? São caminhos para nós chegarmos a algumas situações. É difícil amar, é difícil ser fraterno, é difícil ser companheiro. Nós sabemos o que é ser cúmplice, mas a cumplicidade não tem nada a ver com companheirismo. Porque a cumplicidade envolve a corresponsabilidade na ação. E o companheirismo envolve a compreensão da ação do outro. Eu não preciso fazer a mesma coisa. Eu posso discordar do que a pessoa fez, mas eu entendo a necessidade dela, eu entendo a faixa evolutiva dela, eu entendo a vivência dela naquele momento. Isso não significa que eu vá fazer a mesma coisa. E nem que eu vá massacrá-la porque ela fez. Nós, de um modo geral, mais do que julgarmos, nós sentenciamos e condenamos. Julgar não seria problema se nós não sentenciássemos. O problema é que nós sentenciamos o outro e afastamos o outro de qualquer possibilidade dele mudar de comportamento. Não é assim, mais ou menos, que a gente faz? Se a pessoa não presta, ela não presta. Todo mundo que vem falar bem dela para nós, eu falo assim, não, mas cuidado.
Não é bem assim. Né? O Natal, a simbologia do Natal, ela está diretamente ligada à mudança de opinião sobre o outro. E sobre nós. Porque nós também não somos o que nós imaginamos. Porque se nós fôssemos tão bonzinhos como nós nos vemos, eu não estou falando bonzinho com ironia, é bonzinho mesmo, ou bons, se vocês preferirem, né? Nós não estaríamos vivendo as dificuldades que vivemos, lamentando da forma que lamentamos. Nós estaríamos aprendendo com as nossas dificuldades e nos fortalecendo para dificuldades cada vez maiores. Porque o que Jesus passou e o que os seus apóstolos passaram são situações que nós vamos passar quando estivermos na mesma condição moral que eles. Então não é porque esses homens eram rudes, e rude não é ignorante, são coisas completamente diferentes, porque a sociedade naquela época vivia uma economia agrária. As pessoas moravam em casas de madeira que eram feitas por carpinteiros. As pessoas comiam peixes pescados pelos pescadores. E se vestiam com a lã dos carneiros que eram pastoreados pelos pastores. Essa é a sociedade da época. Plantava-se figo, azeitona, né? E coisas do gênero. Nós não podemos olhar para aquela época com a vida como nós temos numa cidade como São Paulo. Porque mesmo Jerusalém, sendo, na época, uma cidade de convergência de todo o mundo, de todo o mundo mesmo conhecido, Jerusalém vivia da economia rural como todo mundo. Então essas pessoas, elas eram rústicas, não ignorantes. Porque a hora que Jesus delas se aproximou e falou, vem, me segue, ninguém refutou, todo mundo foi. Qual seria a nossa reação se Jesus entrasse ali, como está entrando o nosso companheiro, eu sempre esqueço o nome dele? Paulo. Como Paulo está entrando e falasse assim, venham, me sigam, o que nós faríamos? Não, eu tenho coisa para fazer. Ou seja, eu vou enterrar meus mortos. É isso que Jesus diz para aquele moço, que não está disposto a largar dos seus interesses. Então essas pessoas não eram ignorantes, elas eram rudes comparado com o tipo de desenvolvimento intelectual que nós temos hoje. Mas elas eram moralizadas. Mas Jesus é o único na história da humanidade. É o único ser que habita a Terra de uma categoria que se chama de espíritos puros. Ou, né, para quem gosta de seres angelicais. Todos os outros ainda não estavam nessa condição. Jesus é o único. Tanto que ele é o único que vive a lei divina integralmente, sem descumpri-la em nenhum momento. Nem nos momentos de dificuldade. Tanto que há todo um questionamento se Jesus de fato teria feito aquela oração de Pai, afasta de mim esse cálice. Porque ele sabia o que ele estava fazendo e o objetivo do que ele estava fazendo. Ele jamais se rebelaria contra Deus, pedindo para não passar pela dificuldade que ele sabia que ele teria que passar. São coisas para nós pensarmos e entendermos Jesus. Mas entendemos Jesus no contexto dele. Porque quando nós colocamos Jesus como alguém que ora pedindo a Deus que afaste dele o sofrimento, nós estamos aproximando Jesus de nós e não nós nos aproximando de Jesus. Nós estamos trazendo Jesus para a nossa condição. Quando fica se discutindo se Jesus casou, se teve filho, nós estamos trazendo Jesus para o nosso contexto. Nós não estamos caminhando para o contexto de Jesus. E o objetivo do Natal, da comemoração do Natal, é caminharmos para Jesus. É nos congraçarmos com o aniversariante. E quando a gente vai no aniversário de alguém, a gente presenteia, não presenteia, Silvio? Que presente nós damos para Jesus no nosso dia a dia? Que presente nós damos para Jesus no dia em que nós instituímos, nós seres humanos encarnados, instituímos como o dia do aniversário dele? Para pensar, porque muita gente passa o Natal embriagado. Ou passa o Natal comendo tanto que passa, né? Come tanto no dia 24. Na minha família a gente começa a comer no dia 24. Né? Tem a ceia do dia 24. Tem gente que só comemora no dia 25. Na minha família começa na véspera. Hoje, como está todo mundo velho, a gente começou a fazer pouca comida e leve. Né? Mas eu lembro que quando eu era criança, eram 30 pessoas reunidas, eram mesas imensas. Tinha funcionado a comida por uma semana e naquela época não tinha freezer, então não tinha como congelar. Né? Comia-se que nem um bando de maluco, né? Literalmente. Passava todo mundo mal depois. Por de tanto que comia. Porque, nossa, é Natal. E aí? E o alimento do espírito? Com a barriga muito cheia, nós não conseguimos alimentar o espírito.
Nós só conseguimos dormir porque o corpo precisa fazer digestão. E ele vai exigir que a gente durma. E a gente ainda vai reclamar que está passando mal. E que a comida da tia, não sei das quantas, fez mal mesmo, porque com a energia que ela cozinha é uma coisa incrível. Né? É isso que é honrar o aniversariante? Porque ele merece o presente, não merece? Não é dia do aniversário dele? Esquecendo a simbologia. E ele, quando nasce, ele ganha presentes. Tanto que está dito lá em Mateus, capítulo 2, versículo 11, que Jesus foi presenteado pelos magos. E é interessante isso, porque lá não está dito quantos magos são. E mago, na época, não era bruxo, era sábio. As pessoas sábias eram chamadas de magos. Por quê? Porque elas entendiam dos elementos, elas entendiam da alquimia, elas entendiam dos astros. Ou seja, elas tinham conhecimentos iniciáticos avançados. Mas esses magos também têm uma simbologia. Por quê? Falam que são 3 porque Jesus ganha 3 presentes. Não é? Que presentes Jesus ganha? Incenso, ouro e mirra. Então vamos lá. Quem eram os reis magos? Segundo a lenda, falam em 3, que seria Gaspar, Melquior e Baltazar. Cada um deles tem uma simbologia própria que eu vou trazer para vocês. Não sei se vocês gostam disso. Eu acho interessantíssimo entender como as coisas se processam para que a gente possa tirar o devido aprendizado da situação. Então, quem é Gaspar? A palavra Gaspar significa aquele que vai inspecionar, ou seja, o fiscal. Ele era um moço de 20 anos. Ele era robusto e ele partiu de uma região montanhosa perto do Mar Cáspio. O Mar Cáspio, na época, era uma região extremamente conhecida e importante para o povo daquela época. Melquior, a palavra significa meu rei é luz. Ele era o velho, de 70 anos, de cabelos e barbas brancas, que partiu de Ur, da terra dos caldeus. Os caldeus também eram um povo extremamente importante na época. E o terceiro é Baltazar, que é aquele que parece como negro, que na verdade ele é árabe. E os árabes, os mouros, eles eram negros. Os próprios egípcios, Cleópatra era negra, consta, Então, Baltazar significa Deus manifesta ao rei. Olha que interessante. Então, um vai inspecionar, o outro simboliza que Deus é luz, e o outro que é a luz, que Deus se manifesta pelo rei. Ou seja, é exatamente a simbologia de Jesus. E Baltazar, ele tinha a barba cerrada e tinha mais ou menos 40 anos e partiu do Golfo Pérsico. Então nós tínhamos ali 3 gerações diferentes sendo representadas. O mais jovem, no início, 40 anos na época já não era mais muito meia idade, porque o pessoal na época vivia 50 anos, então o Melquior já estava para lá do, ele já tinha vencido, ultrapassado qualquer expectativa de vida. Mas são 3 gerações diferentes. Isso mostra que Jesus é presenteado pela humanidade da época, porque os 3 vêm de regiões diferentes, extremamente importantes, e que eram as regiões que compreendiam o mundo conhecido como o mundo civilizado. Porque a Europa, naquela época que Jesus nasce, era um território de bárbaros, como o Brasil era em 1500, terra de índios. Está claro isso? E aí ele ganha dessas pessoas ouro, mirra e incenso. Bom, então qual é a simbologia? O ouro até hoje é o metal mais adorado mesmo por nós. Não estou falando adorado em termos só de joias. Dinheiro é ouro. Todo lastro de um país, todo dinheiro em circulação num país tem que ter um lastro em ouro armazenado no Banco Central. Não sei se vocês sabiam disso. Por isso que tem o roubo lá nos Estados Unidos, que é no Fort Knox, e que tem um filme muito legal com esses Mini Coopers agora que estão na moda, mas que eles assaltam lá o caminhão que sai do Fort Knox carregado de ouro e pelo túnel do metrô. Não sei se alguém já viu esse filme, mas o filme é bárbaro. O ouro é motivo de guerras, de disputas de todos os tipos e de comportamentos os mais vis para conquistá-lo. A mirra. Então, o ouro simboliza o homem carnal. O
o homem encarnado. A mirra é uma planta amarga. E ela é antibactericida. E ela era usada no Egito para embalsamar os cadáveres. E ela simboliza, então, a humanidade, a dificuldade na evolução e o sofrimento de Jesus na sua morte. Sofrimento para nós, tá, gente? Jesus não sofreu. E falo isso com toda certeza. Eu sofreria no lugar dele, mas ele não sofreu. Por quê? Porque ele sabia o que tinha que ser feito. E nós sabemos, pela doutrina espírita e pelos estudos que temos, que espíritos muito avançados, às vezes se afastam do corpo antes do corpo sofrer. Não é porque ele ainda mantinha alguma ligação com o corpo físico, tanto que ele fala na cruz, né? Minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, e pede a Deus que, quer dizer, na cruz, na verdade, ele pede a Deus que perdoe, que nos perdoe, porque nós não sabemos o que fazemos. Mas, se nós temos os faquires que deitam em canas de prego e não sentem dor, porque eles conseguem eliminar a força da gravidade, eles levitam, não é isso? Deitam nas canas de prego, não se machucam e não dói. Sem ter a moralidade de Jesus, Jesus com certeza não sofreu como nós entendemos. A morte de Jesus, da forma como acontece, tem um objetivo, que é nos mostrar a vida. E, de novo, a gente volta para o simbolismo de 25 de dezembro no hemisfério norte, com a luz voltando à vida, né, com os dias se tornando novamente mais longos. Bom, o incenso é usado desde toda a história da humanidade para higienizar os ambientes, espiritualmente falando, e para levar as oferendas a Deus. Todas as oferendas que eram feitas na antiguidade e até hoje são feitas com incenso. Quem já foi católico, a igreja é incensada antes da missa. Né? O incenso leva as nossas preces e o nosso sacrifício a Deus. Então, simboliza o Espírito. Então, nós temos os presentes de Jesus, a simbologia do Espírito, a simbologia da evolução e da morte, a evolução pela morte, né, pelo retorno, e o homem encarnado. Essa é a simbologia. E Jesus não ganhou brinquedo, né? Ele é um bebezinho. Ninguém deu um cavalinho de pau para ele, né? Tem toda uma discussão, inclusive, se Jesus de fato teria nascido num estábulo. Porque pegando o Evangelho, é até dito, da forma que é colocado, ele podia estar numa hospedaria, mas que como não teriam um berço para ele no quarto, teriam levado para aquele lugar e posto a palhinha lá para ele dormir. Tem mil especulações. O importante é nós estarmos atentos para o que Jesus significa na nossa vida. Que ele encarnou. De que forma, quando? Isso não é importante, porque Jesus nasce em nós cada vez que nós lembramos de seguir a sua orientação ou o seu ensinamento. Jesus nasce em nós cada vez que nós agradecemos a Deus pela vida e pelas dificuldades. Jesus nasce em nós a cada momento em que os nossos problemas nos servem de ensinamento e de ferramenta evolutiva. É nesse momento que nós nos aproximamos de Jesus. Não é no momento em que está tudo bem, lindo e maravilhoso. Porque quando tudo está bem, lindo e maravilhoso, nós nem lembramos de Jesus, né? Não é assim mesmo? Quantas vezes nós lembramos de agradecer por algo legal que nos acontece? Ele não está pedindo que a gente agradeça, mas ele também não está pedindo que a gente reclame. Muito pelo contrário. Nós reclamamos porque nós achamos que a reclamação vai mudar a situação. No Evangelho segundo o Espiritismo, em 2 capítulos, mas principalmente no capítulo 5º, que fala de bem-aventurados os aflitos, algumas vezes a gente encontra lá no meio dos textos, que é um dos capítulos mais longos do Evangelho, o esquema de que não é para nós nos perdermos pelas murmurações. Não se perca pelas lamentações. Isso é muito legal para a gente pensar. Quando nós falamos de Jesus, do Natal, do nascimento de Jesus, a lamentação nos afasta do bom e do bem.
E a lamentação nos impede o avanço, porque nós ficamos estagnados no sofrimento. Nós não estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para evoluir. O que nós precisamos é mudar o nosso olhar sobre as coisas. E nós temos que perceber que Jesus cumpre, durante toda a sua vida, a lei divina. Ele não faz a vontade de nenhum outro ser, Deus é algo, né? Mas ele não faz a vontade de ninguém daquela época e faz o que tinha que ser feito. Nós dificilmente cumprimos e aceitamos a ação da lei divina sobre nós de forma plácida e harmoniosa. De um modo geral, nós aceitamos com relutância, com revolta, com rebeldia. Quando aceitamos? Nós queremos que a nossa vida caminhe de uma forma assim, e é o que nós fazemos no final de ano. Quando nós começamos a programar o nosso próximo ano, vocês já perceberam? A gente nunca programa que vai ter problema, vai ter dificuldade, vai faltar dinheiro. Vocês já notaram isso? A gente programa que todo mundo que nos incomoda vai estar longe da nossa vida, não é assim? É assim ou não é assim? Aquele chefe chato vai perder o emprego, eu vou mudar. E as coisas não mudam. Por quê? Porque nós estamos preocupados com o problema. Nós estamos pensando e focados em afastar o problema de nós. E a hora que afasta o problema, nós perdemos o aprendizado. É confortável? Claro que não, meus amores. Ter problema é uma coisa horrível. Mas nós só sabemos evoluir ainda pelo problema. E às vezes nem por ele, porque a gente aumenta o problema com a nossa reclamação, com o nosso ressentimento, com a nossa mágoa, com a nossa cobrança do outro. Nós temos que aprender a focar a nossa atenção naquilo que nos é importante. E se Jesus é tão importante na nossa vida, que nós fazemos do nascimento dele um feriado, não é para descansarmos. É para, de alguma forma, homenagearmos o aniversariante. Então, eu vou ler para vocês só duas frasezinhas que eu selecionei aqui, né, que é uma provocação, mais uma provocação. Né? Será que, de fato, a manjedoura continua a reinar na memória do mundo como teatro das glorificações de paz, de luz e de humildade? Qual é o simbolismo da manjedoura na nossa vida? Qual de nós gostaria de ter nascido na manjedoura? Ah, mas se vier os cães com ourinho, né? Porque a mirra e o incenso também é importante. Mas o ouro ia ajudar bem a fazer uma poupança, não é? E aí? Nós estamos vivendo como só seres encarnados ou nós estamos preocupados com o espírito? Se nós passamos as festividades de final de ano comendo, dormindo e bebendo, nós estamos preocupados com o espírito ou estamos preocupados com a matéria? Aliás, não estamos preocupados nem com a matéria, porque o nosso corpo é penalizado e pode nos levar a complicações incríveis por excessos. É complicado? Não, é só para pensar. Nós não vamos conseguir mudar comportamentos. Eu sou resistente à mudança de uma série de comportamentos em mim também. Mas a reflexão já é alguma coisa. Se nós começarmos a lembrar, antes de sentarmos lá para nos empanturrarmos, que é o dia que se comemora o nascimento de Jesus, então vamos pelo menos fazer uma prece e nos aproximarmos dele, nem que seja por 30 segundos, já vai ter valido a pena. Nós temos que parar de pedir que Jesus se aproxime de nós. Nós temos que parar de pedir que os benfeitores se aproximem de nós. Nós é que nos afastamos deles. O processo é inverso. Eles estão sempre disponíveis a nós, mas nós estamos disponíveis a eles? É essa a reflexão que é importante. Né? Jesus não veio salvar o homem ou purificá-lo. Isso é uma outra coisa importantíssima para nós. Ele veio mostrar o caminho que nós temos que seguir. E o caminho dele foi fácil? Para nós, vamos nós olharmos para o caminho dele. Foi fácil? Facilidades é a porta larga, que ele nos diz num dos seus, das passagens que estão no Evangelho. E ele diz que a salvação está na porta estreita. Vamos ter que começar a deixar mágoas, ressentimentos, problemas, dificuldades, angústias e tantas outras coisas para trás. A bagagem não vai passar na porta, só vamos passar nós. Não precisa emagrecer, é só deixar
o que não presta de lado. Jesus diz uma outra coisa importantíssima, que seria ótimo se a gente tivesse isso como lema de ano novo. A cada dia basta o seu mal. Tá bom? É esse o convite, né? Cada dia basta o seu mal. Ou seja, né? Não leve o mal de hoje para amanhã. É aquela historinha do entre um dia e outro, tem nada por uma noite entre 2 dias. É mais ou menos isso, tá? Ou seja, o que aconteceu hoje tem que ficar no hoje. Eu não deveria carregar isso para o meu amanhã. Tá? Que a paz que Jesus nos deixou seja por nós absorvida. Que o perdão que Ele pede, que Deus nos dê, porque Ele não se ofendeu com nada do nosso comportamento e continua não se ofendendo, seja por nós praticado conosco mesmos, antes de praticarmos com o outro. Vamos aprender a nos perdoar. Quem se perdoa não sofre, porque se compreende. Perdão não é passar a mão na cabeça e falar assim, tudo ótimo, pode continuar fazendo o que você quer. Não. Este é o perdão dado por algumas religiões que nos tornam comodistas. O perdão de que fala Jesus é o perdão do esquecimento do sentimento gerado pela situação. Não é o esquecimento da situação. É esse perdão que nós temos que passar a praticar conosco, para pararmos de nos judiar, nos massacrar e sofrermos. E nos aproximarmos assim dele, o aniversariante de qualquer dia do ano. Porque em qualquer momento que nós nos lembramos de Jesus, nós estamos festejando o seu nascimento em nós. Eu trouxe um texto que não vai dar para eu ler, mas eu vou deixar aqui, se quiser pôr no mural depois, não sei se pode, que chama Onde e Quando Jesus Nasceu. Esse texto não tem um autor, mas fala, se perguntar para Maria de Magdala, ela vai ter uma resposta, para Paulo de Tarso. Então diz, em que momento Jesus nasce para cada um. E a minha pergunta é, Jesus já nasceu para nós, individualmente, ou ainda está a caminho? Ainda está em trabalho de parto ou ainda está em trabalho de gestação? Bom, beijo grande, obrigada, um bom ano. 2012 não acaba, é só o começo, né? Como sempre, tá bom? Obrigada pelo carinho de vocês. Bom, companheiros, depois da nossa companheira ter feito a exposição do tema, é aberto agora o momento que todo mundo está ansiando, né? Um momento de ansiedade para poder fazer um comentário, um questionamento a respeito do tema. É só levantar a mão, eu vou o microfone para vocês, por favor. A palavra é com vocês agora. Vamos por vez. Opa! Não quero falar mais. Boa noite. Boa noite. Não sei se a palestra foi ótima, né? Então, eu gostaria só que você repetisse o significado, que você falou muito rápido, do ouro, da mirra e do incenso. Tá, eu vou inclusive pegar aqui minha anotação, porque eu não sou boa de decoreba, tá? Então vamos lá. O ouro simboliza o homem carnal, o corpo material, a matéria mesmo, tá? Simboliza a riqueza, a matéria, tudo aquilo que para nós é importante quando estamos encarnados. A mirra simboliza o sofrimento, a morte, tá? Porque a mirra, ela é uma planta muito amarga. A mirra e o incenso são resinosos. É que nem a nossa borracha, né? Você corta o tronco e a resina escorre. Tá linda, tudo bem. Então, a mirra, ela simboliza a humanidade e a evolução. Tá? O sofrimento, a morte. E ela era usada para embalsamar corpos no Egito. Tá? Porque ela, inclusive, é antibactericida. É uma coisa muito interessante isso. Como todo mundo já sabia, né? Eu não sabia por quê, mas já sabia que matava os bichinhos. Né? E o incenso é usado para higienizar o ambiente, para levar os pedidos do homem encarnado a Deus. Tá? Então, a simbologia é sempre do homem encarnado, mas a evolução pela morte, ou seja, pela mirra, pelo sofrimento, pela regeneração. Tá? E Paulo Alves Godoy, só completando, tem um livro que se chama Evangelho Misericordioso, para quem se interessa, o texto chama Os Estranhos Presentes dos Magos. Ele diz o seguinte, que a mirra, o incenso e o ouro juntos significam que Jesus, como espírito, encarnou em corpo material para o desempenho de uma fulgurante missão, em cujo epílogo teria de tragar a taça amarga do Calvário. Todos nós, se ele é o caminho, a verdade e a vida, o nosso caminho é o mesmo. Né? O esquema é como nós estamos bebendo a taça amarga. Mais algum companheiro? Mais algum companheiro? Imagina. Kátia, uma coisa só, querida.
quando você fala, claro, você não está generalizando, quando você fala do presente, ficou uma coisa assim, tão ruim. Ah, não, deixa eu concluir, depois você fala, amor. Ficou uma coisa ruim assim, eu dei, olha, estou te dando, você não gosta. Eu me dá tanto prazer, tanta alegria comprar algumas coisas que eu compro, dar para as pessoas que eu dou. Eu faço aquilo com tanto carinho que é totalmente diferente daquilo que você projetou como uma ideia generalizada. Então eu não concordo. Eu acho que isso é individual. Eu acho que cada um deve buscar, né, quando vai comprar alguma coisa para dar para alguém, esse prazer, essa alegria. Né, e sentir o prazer de abraçar a pessoa, porque é tão gostoso a gente dar, né? Eu me sinto mais feliz quando eu estou fazendo isso, dando, do que quando eu estou recebendo. Não é porque eu sou uma pessoa melhor, não. Eu estou entre todos os demais aí, como aprendiz. Mas ficou parecendo uma coisa assim, muito, a gente faz porque tem obrigação. A gente também tem prazer, a gente tem amor, a gente tem alegria. Não, com certeza. O que eu quis dizer, Silvia, é que o presente, na verdade, a obrigatoriedade do presente no Natal, nem sempre ele é dado espontaneamente. Há pessoas que se endividam para dar presentes. Há pessoas que ficam endividadas o resto do ano para dar um presente. Não que ela não dê com amor, mas não é isso que Jesus nos pede. O presente de Natal não é o valor. O esquema é o que nós podemos dar um abraço e ser o maior presente que alguém já recebeu. Nós podemos... o que eu estou falando, o que eu usei, na verdade, e eu comecei falando do mercantilismo que virou a data. Ou seja, é uma data em que o comércio fatura. Aliás, a cada 2 meses nós temos uma data de grande faturamento de comércio, tendo foco religioso. Esta reflexão é importante. Nós não somos obrigados a gastar dinheiro. Vamos dar o que nós temos de bom em nós para o outro. Agora, muita gente só compra presente por obrigação no Natal. Não compra porque tem prazer. Claro que há exceções, sempre há também quem não comemora o Natal e quem não compra presente. Eu falei da generalidade da sociedade mesmo. Não para particularizar, nem para ninguém se sentir ofendido, por favor. Mas é no sentido de qual a nossa intenção com o presente. E por que nós temos que gastar o dinheiro. Tá? Porque vira um negócio. Para o comércio, para a sociedade é um negócio. Tá? É nesse sentido mesmo. Não fique bravo comigo, deixa chateado, pelo amor de Deus. Mais alguém? Pessoal. Então, olha, podem dar presente sim, mas dê presente o ano inteiro, não tem obrigação de dar só no Natal, né? E dê presente para você. Nós temos que aprender a dar presente para nós, nos aproximando de Jesus. Né? Nos sentindo felizes, alegres, satisfeitos, nos carregando de energias positivas, trocando abraços, beijos, carinhos, sabe, afeição. Este é o melhor presente, é esse o presente que Jesus nos pede. A fraternidade é um sentimento, não é algo físico, não é material. Tá? Olha, eu acho que depende muito de que nível de evolução de espírito nós estamos falando. Essa data é importante para nós encarnados, um determinado padrão, né? Agora, claro, tem gente que vai dizer, não, mas acho que é testemunho de Jeová, que não comemora o Natal, porque eles não aceitam o 25 de dezembro como a data, por causa dessa história toda que eu falei para vocês, dessa confusão histórica. Eles não aceitam a data, mas não é por isso que eles são evoluídos. Não estou dizendo também que não são, hein, por favor. Só estou falando assim, espírito evoluído, para Jesus, essa data não é importante, com certeza. Essa data é só um marco na nossa história, não na dele. A história dele é marcada com a nossa evolução. Ou seja, cada vez que a gente vê a ele como caminho, a verdade e a vida, para ele é o renascimento em nós. Ele renasce em nós quando nós nos aproximamos dele. É este conceito que é importante. E isso para ele é muito mais importante do que a data. Sobre funerais, inclusive no Livro dos Espíritos, tem um texto que fala, acho que está na Lei da Sociedade, né? A parte de funerais, homenagens aos mortos. Acho que é a Lei da Destruição. E que fala lá se finados é uma data importante para os espíritos. E é dito que não, só é uma data importante para aqueles que estão apegados à matéria. Mas, se a gente fizer uma homenagem para o fulano que desencarnou nessa data, né, ele vai se sentir homenageado? Sim, ele vai agradecer a homenagem, mas mais importante do que a homenagem é a nossa intenção. A palestra do que antecedeu foi muito boa, né? Do Finados. Obrigada. Então,
Não sei se eu dei finados. Não, eu não dei finados esse ano. Eu fiz em outro lugar. Mas é que eu fiz uma de finados, mas não foi aqui não. O que nós temos que pensar é isso. Como homenageamos o outro? E aí a gente descobre que para homenagear não precisa se endividar, não precisa gastar dinheiro, não precisa fazer nada. Tá bom? É isso. Bom, obrigado, companheiros. Se o nosso tempo, pelo menos, já está em cima, então, se alguém desejar fazer algum comentário ou ainda um questionamento, só procurar nosso companheiro após a reunião. Tá ok? Bom, agora é chegado o momento de retribuirmos. Recebemos muito. Então, faço o convite novamente, vamos fechar os nossos olhos do plano físico, unir os nossos pensamentos, vamos abrir os nossos corações e vamos doar as nossas melhores energias, nossos melhores pensamentos e sentimentos. Que essas energias possam ser utilizadas pelos companheiros da espiritualidade onde seja necessário. Que cada companheiro que clama por uma bênção, por uma justiça, por um apoio, por um amparo, que receba conforme o seu merecimento. Por aqueles que têm o poder de decisão, para que tomem as melhores decisões, pensando naqueles que estão ao seu redor. Por todos os lares em que se encontram pessoas reunidas para estudo da doutrina, para que esses lares se transformem em sinaleiros para aqueles espíritos cansados que procuram uma palavra de carinho, uma palavra de reconforto, de amparo. Por todos aqueles, Senhor, que levam a sua palavra, enfrentando dificuldades, divulgando essa doutrina maravilhosa que foi trazida até nós. Os ensinamentos do Mestre Jesus. E por aqueles, Senhor, que nesse momento se preparam, não só mas por todos que se preparam para as comemorações natalinas, para que não sejam somente os bens materiais, a boa comida, mas o sentimento de fraternidade que envolvam as pessoas, Pai. Envolvendo com muito carinho essas famílias que se recolhem para esse encontro, para esse recomeço. Pois o Natal, Pai, significa renascimento. Nascemos novamente. Que possamos, Senhor, nascer no amor, na paz, na esperança, e que possamos, Senhor, trabalhar sempre. Que assim seja. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, obrigado pela oportunidade que nos foi dada nessa noite e que possamos nos encontrar na próxima semana para a continuação do nosso aprendizado. Graças a Deus.